Pessoal, infelizmente, o meu primeiro áudio sobre o livro do nosso amigo Arun Sundararajan foi promissor, né? E eu queria fazer algumas reflexões. Então, ele vai, no primeiro capítulo, fazer aqui uma apresentação das causas da mudança, etc, etc. Então, o que acontece com o nosso amigo aqui? Ele vai trabalhar no método indutivo. Ele é um indutivista. Ele vai pegar, vai analisar, vai visitar lá os projetos que ele chama de peer-to-peer, né? E ele vai falar, tem algumas coisas interessantes, vai falar que parte o par, par para o par, é a tradução que a gente poderia dizer de peer-to-peer, vai dizer de maneira adequada que a economia compartilhada não é novidade, que o compartilhamento faz parte do ser humano e que a dificuldade do ser humano em compartilhar coisas, né, quer dizer, essa economia compartilhada, e aí ele vai até dizer que o conceito de economia compartilhada ele preferia capitalismo de multidão. Me parece que houve aí uma negociação com a editora para usar o conceito de economia compartilhada, que ele não defende. E ele vai defender o conceito de capitalismo das multidões. E ele é um indutivista. Aí você vai lá, pô, o que é o indutivista? É uma pessoa que vai tentar entender o digital a partir das percepções e dos fatos. Então ele chega a falar aqui de confiança, que houve um aumento de confiança entre as pessoas, que a confiança antigamente era local e hoje a confiança é à distância. E ele chega até a falar de um trabalho de uma pesquisadora que eu achei interessante, que ela falou de stranger sharing, é o compartilhamento por estranhos, da socióloga Juliette Schor. Tem a indicação aqui na página 28. Então a gente tem aí como novidade, né? Então a gente teria uma contraposição entre o compartilhamento, o peer-to-peer local, que as pessoas se conheciam, para um peer-to-peer à distância. Acho interessante esse conceito de você chamar peer-to-peer local, porque na verdade você está dizendo par a par. As pessoas se relacionando diretamente uma com as outras. E aí o digital viria, né, fazer o par a par à distância. Então, na verdade, se você quiser usar o conceito de economia compartilhada, você teria a economia compartilhada local e economia compartilhada à distância. Seriam os conceitos adequados, né? Ou economia compartilhada analógica, economia compartilhada digital. Mas a pergunta que ele não responde, e aí eu posso mais adiante no livro, mas me parece que no momento que ele vai definir as causas, que ele vai dizer quais são as causas, o surgimento de plataformas peer-to-peer que vão criar, e o que eu estou chamando de economia compartilhada à distância. Ok. Então eu tenho economia compartilhada à distância. E aí? Qual é o motivo? E aí você vai colocar a questão da confiança. Então você tinha uma confiança local e você passou a ter uma confiança à distância. Mas qual é o fator que permite que você tenha uma confiança à distância? E aí dentro da nossa narrativa vem a linguagem dos rastros. A gente cria com a linguagem dos rastros um índice. E a gente vai trabalhar na antropologia da sobrevivência, que a gente incorporou à escola austríaca, na nossa narrativa, a gente vai pegar o conceito da ordem espontânea. Né? Você tem uma análise da escola austríaca sobre o regime socialista que diz
No regime socialista, não será possível a economia funcionar porque não há a ordem espontânea dos preços. Ou melhor, não há o índice coletivo dos preços que permite uma ordem espontânea mais descentralizada. Então vamos lá. Você tem a necessidade de um índice coletivo para que você possa fazer uma ordem espontânea mais descentralizada. Esse é o conceito da escola austríaca. Quando a gente mistura a escola austríaca com a escola canadense, o que você tem? Você tem o surgimento de novos... É uma revolução digital, é uma revolução midiática, um fenômeno social recorrente que gera uma nova linguagem, a nova linguagem dos rastros, que é utilizada pelas formigas, que permite que se crie um índice coletivo, que são os rastros, que são as estrelinhas, que é o que aparece em todas o peer-to-peer, que permite o que ele está chamando de confiança entre desconhecidos, a economia compartilhada digital ou economia compartilhada à distância, porque você faz com que os desconhecidos se conheçam, que os desconhecidos passam a ter confiança. E é por causa dessa possibilidade que você quebra a necessidade do antigo intermediador que chancelava a confiança. E aí, então, você tem a impossibilidade do método indutivo entender o digital. Porque ele fala de peer-to-peer, ele fala de confiança entre desconhecidos, mas ele nunca chega na linguagem dos rastros. Ele não fala, até o momento, na visão geral que eu dei nos primeiros capítulos, não há nada que vá se falar da nova linguagem que permite a confiança à distância, que permite a confiança entre os desconhecidos. Se fala de tudo, mas não se fala o porquê que as pessoas tinham confiança local e passaram a ter a confiança. Porque ali você tinha uma linguagem oral e que aquela linguagem oral, quando a gente cresceu, a gente necessitou de criar grandes organizações porque não havia a possibilidade da confiança à distância. E agora há a possibilidade da confiança à distância. Aí a gente ganha um conceito interessante. Confiança à distância. A gente ganha um conceito interessante. Economia compartilhada à distância. A gente ganha a economia compartilhada digital. Estamos ganhando com a visita do supermercado do nosso amigo. Mas o que a gente chama atenção? O indutivismo, a não revisão filosófica do papel das mídias, da chegada de canais e linguagem, e que são as linguagens, sejam, né, o surgimento de uma linguagem, que seria assim uma linguagem ícone matemática, que cria um índice coletivo, que é as avaliações, que vai permitir uma nova ordem espontânea, que seria a ordem espontânea digital. E aí a gente também tem um novo conceito. Então o livro é inspirador. Mas o que chama a atenção é como é que um cara mergulha nisso e não chega nos canadenses, por exemplo. É incrível isso. É incrível. Ele não chega na nova linguagem. E aí ele fala da confiança e não faz uma análise. Por que agora se confia à distância? E acho que quando ele fala de capitalismo das multidões, ele não defende bem o conceito. Porque se eu falo porque ele diz, existia aqui, né, o capitalismo das organizações versus o capitalismo da multidão. Vou ver aqui qual é o polo que ele coloca. Espera aí. Na página 23 ele diz, a multidão substitui as corporações no cerne do capitalismo. Não concordo com esse conceito. Né? Como se o Uber não fosse uma organização. Como se o Airbnb não fosse uma organização. Então, são outros modelos de organização que usam outro modelo administrativo. Ele também não vê o novo modelo administrativo.
Então, meu otimismo não se consolidou. Mas vamos seguir adiante. É o seu segundo áudio do nosso amigo. Vamos ler o nome dele, que eu só lendo. Até agora eu não consegui decorar. É o nosso amigo Arun Sundararajan. Sundararajan. É isso aí. Bom, se você quer participar das leituras bimodais no nosso grupo, me manda o zap, né? Pô, como é que eu participo das leituras bimodais? E eu te incluo, tá bom? Forte abraço. Te dá o zap, 91 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422.